Existem assuntos que são inevitáveis, eles são, na verdade, incontornáveis. De alguma maneira, a gente acaba tendo que tratar. E tendo esse canal uma tradição de lidar com a questão do coaching, do mindset, do entre aspas motivacional, porque vê bem aquilo que você vai motivar alguém a querer fazer, diante da postura desse canal ao longo do tempo, com esse tipo de conteúdo, era inevitável e incontornável tratar dessa tragédia, esse momento trágico em que um seguidor do Pablo Marçal perde a vida numa maratona em que ele nunca deveria ter corrido, a exemplo do que foi a primeira maratona, aquela que originou o nome maratona. Enfim, para falar sobre isso, eu estou trazendo um teólogo reage. Eu estou trazendo aqui o Pedro Doria. Mas antes de falar do Pedro Doria, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário aqui, a gente fala de Bíblia e de teologia na medida do possível, quase todo dia, eu gostaria todos os dias, quando o canal tá rolando bem todos os dias, então se você gosta de teologia, de Bíblia e diálogo com a cultura também, nesse caso, aqui é o seu lugar. Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário por aqui. É assim que o YouTube identifica que você gosta desse canal. Eu estou trazendo o vídeo do Pedro Doria. O Pedro Doria é jornalista, ele é um jornalista que atua no campo do liberalismo econômico e político. Alguns geralmente associariam o liberalismo econômico à direita, e você, olhando os vídeos do Pedro, você vai perceber que ele é um defensor de pautas, ora à esquerda, ora à direita. Agora, ele traduziu muito bem o fenômeno coach do ponto de vista intelectual. E ele, bom, eu vou deixar que ele fale, porque ele fala melhor do que eu sobre esse caso. Em cima do que ele falar e analisar do ponto de vista político, porque sim, é política que gera o que aconteceu. Depois eu vou tecer comentários teológicos, mas vamos deixar que o Pedro fale por si, porque ainda que eu discorde muitas vezes de pontos que o Pedro traz a respeito da vida, dos costumes, enfim, é um sujeito intelectualmente brilhante que nesse caso tem muito, muito a contribuir para como a gente pensa sobre esse tipo de caso. Vamos deixar o Pedro falar. Se essa história não lhe pareceu política, acredite, ela é puro suco de política. É também uma história diretamente ligada ao início de um grande racha no liberalismo que ocorreu em meados do século XIX. E é a história de uma tragédia produzida por uma profunda incompreensão da vida. Uma história que é a cara desse momento do século XXI em que vivemos. A morte de Bruno da Silva Teixeira, de 26 anos, por completa exaustão. Uma morte inspirada pelos ensinamentos do coach Pablo Marçal. Bruno, que trabalhava em uma das empresas de Marçal, não estava habituado a correr longas distâncias. E no último dia 5, ele foi desafiado por colegas de trabalho a fazer uma corrida à noite. Aliás, não uma corrida de leve, tá? Uma maratona, 42 quilômetros. Pelas coisas que o Bruno falou nos vídeos que gravou durante o trajeto, dá para entender a linha dos ensinamentos de Marçal. Acho que não cabe publicar nenhum dos vídeos aqui. Eles são duros de ver. Mas olha essa fala, entre aspas. Tive que parar ali atrás para arrumar meu tênis que estava apertado, estava formigando o meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também, o cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem de fazer. Depois, irmão, você tem que se lascar para alcançar ele. Na vida é assim, a pessoa que você escolhe para seguir, ela não vai te esperar. Guarda essa frase do Bruno nos stories, no meio da maratona na qual ele vem a óbito. Mas guarda essa frase. A pessoa que você escolheu seguir não vai te esperar. Guarda isso. Sei, estou aqui. Tive que dar mais gás. Então, se você tem um cara de referência, não espere ele deslanchar na sua frente.
Bruno sentiu uma dor no peito antes de terminar a prova. O coração dele não aguentou. O corpo estava ali, berrando, formigando, mas ele entrou na onda do Marçal, dessa ideia de que para parar seria demonstrar fraqueza. Recusar aquela atividade seria demonstrar fraqueza. Marçal fala isso muito, que o mundo é dos fortes, que não se pode demonstrar fraqueza. Talvez você já tenha ouvido a frase a sobrevivência do mais apto. Ela foi cunhada por um filósofo inglês do século XIX chamado Herbert Spencer. Muita gente acha que é do naturalista Charles Darwin, não é. Spencer era, por assim dizer, um concorrente do Darwin. E ele interpretava o conceito da evolução natural de uma forma também diferente. Enquanto Darwin falava de um processo muito, muito, muito lento, que tomava milênios ou mais e levava à transformação de espécies inteiras, Spencer acreditava que a evolução natural corria também no nível das sociedades e dos indivíduos. Que umas sociedades eram mais aptas à sobrevivência do que outras, que valia também para pessoas. Hoje sabemos cientificamente que Spencer estava errado. E embora a gente saiba que a teoria da evolução não se aplica às sociedades, e olha, o que o Pedro está omitindo aqui é que o tal do darwinismo social foi uma máquina de moer raças, inclusive, tá? Mas veja só, o Pedro está traçando aqui uma origem intelectual de algo que a gente vê hoje que é extremamente complicada, extremamente desfavorável, assim, aquilo que esses caras estão pregando. Olha, Herbert Spencer, como base filosófica de alguém, é uma tragédia. Especialmente se esse alguém diz que é cristão. Claro, essa pessoa provavelmente nem sabe quem é Spencer, mas as ideias de Spencer continuam aí vivas na sociedade, ao longo da cultura, elas chegam até esses coaches. Podem ser coaches motivacionais, coaches de finanças, que dizem que basta você se esforçar muito, não demonstrar fragilidade, porque a sobrevivência, sim, a sobrevivência do mais apto, tudo está ao seu alcance. Isso permeia a cultura de tudo que é jeito. Às vezes, até mesmo da maneira correta, como deveria permear. Para quem é da minha geração, eu tenho 39 anos e acompanhou ali no final da adolescência um anime, um mangá chamado Samurai X ou Rurouni Kenshin, né? Tem para quem gosta do nome do Kenshin Himura, vai se lembrar evidentemente de Makoto Shishio, que era um vilão, que acreditava exatamente nisso, que a sobrevivência só se dá se for merecida e merecida pela aptidão, pelo mais apto, pelo mais forte, que não se pode demonstrar fraqueza. Ainda bem que ali, naquela série fictícia, quem tem essa visão é o vilão. O que acontece aqui no nosso Instagram, o que acontece aqui no nosso YouTube, quem tem essa visão, muitas vezes passa por herói. Isso é problemático. Isso é problemático e doentio, como Pedro ele vai continuar aqui mostrar. A coisa não funciona no nível da sociedade. Mas a ideia. Aliás, irônico, inclusive, que cristãos que tanto batem na teoria da evolução, tanto batem em Darwin, na hora de ir para seleção natural no âmbito da sociedade, eles mordem a isca feito patinhos, né? Tanto batem em Darwin, tanto batem na teoria da evolução, mas creem precisamente numa meritocracia evolucionista como essa de Spencer, que é um super darwinismo, um darwinismo com esteroides, né? E aí eles aceitam, não apenas aceitam, como propagam. Uma parte, claro, não é todo cristão. Eu sou cristão, eu não acredito nisso, mas uma parte não perceba, não perceba que está aderindo a um darwinismo com esteroides. ideia, de certa forma, colou e radicalizou de uma pseudociência para uma pseudofilosofia. Virou um lugar comum da autoajuda mais fuleira. Como se o mais forte fosse o que desse certo. Quem tem mais coragem, quem trabalha mais horas, quem nunca descansa, nunca cede, nunca para. Como se tudo o que a vida tem para nos ensinar pudesse ser resumido a isso. Soma isso tudo e virou uma ideologia política. Vocês reconhecem essa ideologia, não reconhecem? O Pedro ele fala ideologia porque é um sotaque assim bem bem carioca, tradicional, que está desaparecendo, né? Que se falava ideologia, que se falava teatro, né? Cada vez menos se fala assim,
Mas isso não está errado, é só um sotaque. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, quem assina o Meio Premium recebe a super edição de sábado. São 3 artigos sobre temas importantes selecionados, discutidos e apurados cuidadosamente durante a semana. É a nossa revista semanal. Ela pode ser sua também por apenas R$ 9,90 por mês. Uma pechincha, considerando que você ainda leva o Meio Político às quartas, a editoria de economia todos os dias e ainda outras vantagens, tá? Assina o Meio Premium. Esse aqui. E aí, como eu não vou passar o vídeo inteiro do Pedro, pelo menos eu deixei ele fazer o jabá dele. O link para esse vídeo completo tá aqui na descrição. Esse é o ponto de partida. Enquanto o Spencer estava dizendo que uns sobrevivem porque se adaptam mais às dificuldades que os outros, um conhecido dele estava dizendo algo muito diferente. O problema, essencialmente, está na relação entre duas ideias que estão na base do liberalismo. Uma, evidentemente, é da liberdade. A outra é da competição. Aí se traz para isso a sempre complicada relação entre indivíduo e sociedade, um balanço muito delicado com o qual as democracias estão sempre tendo de lidar, onde para os direitos de um, onde começa dos outros. É importante entender essas ideias porque todos nós vivemos numa democracia liberal. Quando as ideias elas são mal compreendidas, formamos sociedades cruéis que, no limite, incentivam valores que levam concretamente à morte de pessoas. O conhecido do Spencer, que dizia algo muito diferente, era o filósofo John Stuart Mill. O Mill viu aquele princípio de sociedade industrial com outros olhos. A miséria, o desespero, as crianças trabalhando até a noite, nada disso tinha a ver com gente mais apta ou menos apta, tinha a ver com oportunidade. O menino que nasce de uma família pobre, em que pai e mãe precisam ralar 15 horas por dia, que não tem acesso à educação e tem de trabalhar antes dos 10, simplesmente não tem a mesma chance de ir longe que o outro menino que nasce numa casa bacana, cheio de atenção dos pais e tutores para toda sorte de aprendizado. A desigualdade naquela Inglaterra do século XIX era selvagem num nível que o Brasil do século XXI pareceria primeiro mundo. E o Mill observou o que talvez devesse ser óbvio. A gente não pode falar que é livre uma pessoa que tem de trabalhar até a exaustão para sobreviver no básico. Uma sociedade só pode garantir liberdade para todos os seus cidadãos se garantir duas coisas. Primeiro, dignidade. Em segundo, igualdade de oportunidades. Ou seja, estamos falando aqui de educação, saúde, segurança, teto, transporte, dignidade. A isso, todo mundo tem de ter acesso. Tanto Mill quanto Spencer eram filósofos da tradição que nós chamamos de liberalismo. Na Inglaterra da virada do século XX, as ideias do Mill se tornaram vitoriosas e um primeiro-ministro inglês criou o sistema público de saúde britânico. E aqui, evidentemente, ele está falando de liberalismo político e liberalismo econômico, numa separação entre aquilo que é um libertarianismo mais radical, que seria algo parecido com aquilo que o Spencer propõe. Evidentemente, existem propostas mais sofisticadas do que aquela do Spencer, mas não no Reino Unido. A gente vai ver isso acontecer na Áustria, com os economistas austríacos, que não são exatamente a minha percepção do que é um liberalismo mais bem feito, mas certamente mais elegante que a do Spencer, né? E nós temos esse liberalismo estilo John Stuart Mill, que vai gerar um outro tipo de discurso dentro da democracia liberal, que vai se aproximar um pouco mais, talvez, nos Estados Unidos da Escola de Chicago, vai se aproximar, talvez, num contexto latino-americano, com aquilo que se convencionou se chamar de social liberal, ou algo do gênero. Enfim, a gente está falando aqui de tipos de liberalismo econômico e político. Não confundir com aquele que surge na Alemanha, o liberalismo teológico, outro muito diferente, claro, com algumas matrizes epistêmicas em comum aqui, mas não confundir com liberalismo teológico. A gente está falando aqui de liberalismo político e liberalismo econômico, mais especificamente de um recorte britânico desses tipos de liberalismo. Foi David Lloyd George, o último primeiro-ministro do Partido Liberal eleito no país. Depois veio uma
sequência de conservadores, mais adiante trabalhistas. Numa sociedade em que as pessoas são livres, haverá sim competição. Competição é inerente à nossa espécie. Nós somos competitivos, mas competição é também cocriação. Se uma empresa faz um celular e vende muito, a outra percebe isso e faz um celular melhor. Houve dois fenômenos aí. Ambas as empresas criaram riqueza. E dois, uma gerou conhecimento e a outra ampliou aquele conhecimento. Vai além disso. Quanto mais gente capacitada na sociedade, quanto mais gente bem alimentada, com o básico da vida garantido, com acesso à educação desde criança, mais gente participa desse processo de criação, de invenção, de construção de conhecimento e riqueza. Charles Darwin estava certo. As espécies mais bem adaptadas sobrevivem, mas ele entendia bastante bem que sobreviver é um esforço coletivo. Isso quer dizer que nós estamos todos juntos nessa, nós, o Homo sapiens, a raça humana que sobrou dentre todas as que existiram. E aqui ele vai adiante dentro de um discurso mais interessante para a política do que para nós que vamos conversar sobre teologia, mas que é... E eu vou interromper por aqui, se você quiser ver o vídeo inteiro, você vai lá no meio, no canal do Pedro Doria, assiste o que o Pedro tem a dizer. Acho que você vai achar interessante não só isso, mas outros vídeos também para você concordar, discordar, mas sempre são vídeos que fazem pensar, e isso eu gosto muito daquilo que o Pedro Doria produz. Ele é um cara que sabe fazer a gente refletir, sabe fazer a gente pensar, ainda que muitas vezes eu discorde das conclusões dele. Agora, veja só, quando ele fala aqui que Darwin estava certo, porque a gente, para sobreviver como mais apto, a gente tem que trabalhar cooperativamente. O argumento que o Pedro está fazendo é mais ou menos o seguinte, que ao observar diversas espécies, que são espécies que sobrevivem até hoje, Darwin chega à conclusão que não é a força do indivíduo de cada espécie, mas espécies que sabem cooperar, e até mesmo cooperar com outras espécies em relações benéficas, como relações de mutualismo, de comensalismo. Bom, você estudou isso no colégio muito provavelmente. Se não estudou também não tem problema, mas Darwin enxerga nessas relações naturais também a sobrevivência daqueles que melhor sabem cooperar. E sem sombra de dúvida, o domínio da espécie humana sobre todas as outras espécies no globo, e sim, a Terra, ela é um globo, ela não é plana. A sobrevivência da espécie humana, ela depende em larga escala da sua capacidade de cooperação. Fisicamente, sozinhos, sem a nossa capacidade de cooperação mútua, dificilmente a gente seria páreo para outras espécies que são muito mais biologicamente, como é que eu posso dizer, preparadas para fugir, predar, etc. Claro, quando a gente cria agricultura, quando a gente é capaz de cooperar na criação de armas em larga escala ou até em pequena escala, a gente se torna capaz de exercer defesa contra espécies ameaçadoras. Afinal de contas, você não gostaria de sozinho e desarmado enfrentar um urso polar. Dito isso, o que isso tudo tem a ver com teologia? Claro, tem a ver com teologia quando uma ideologia como essa de Pablo Marçal se mistura com o discurso religioso, como é o caso específico do Marçal. Mais do que isso, toda essa história de liberalismo, incluindo aquilo que Stuart Mill traz, incluindo aquilo que Spencer traz, nos dá uma séria dor de cabeça no que diz respeito à pregação do evangelho. Eu costumo contar a seguinte história como ilustração em algumas das minhas pregações. E eu vou usar o nome do Pedro aqui, mas não é o Pedro Doria de quem eu quero falar. Eu quero falar de Pedro, um garoto que chega para o seu primeiro dia de aula numa escola nova no meio do ano. Lembra quando você estava, tipo, na terceira série, e chegava um aluno novo no mês de maio, o ano letivo já tinha começado, as crianças todas já tinham as suas carteiras favoritas, as suas mesas favoritas ali para estudar, e o Pedro chega todo deslocado, todo nervoso, sem conhecer ninguém. É muito difícil.
É muito difícil. Eu não sei se você já teve essa experiência de mudar de escola, assim, no meio do ano, é sempre uma situação em que você se sente fora de lugar, um peixe fora d'água, não sabe nem em que lugar sentar, e aí a professora acha ali algum espaço, encaminha você para lá, e você não sabe se aqueles alunos, aqueles amigos que estão do seu lado, se eles vão te receber bem ou não, se você vai ser alvo do malfadado bullying. eh, a gente não sabe o que, que vai acontecer. E é sempre difícil. E o Pedro chega, o Pedro fica nervoso. Natural nesse tipo de situação. O Pedro, ali, nervoso, nervosismo, como você sabe bem, ativa o pior que existe dentro de nós, ativa os nossos gases. E Pedro não consegue segurar. E além de não conseguir segurar, ele não consegue fazer silenciosamente o alívio dos seus gases ali que estão no intestino, aquele barulhinho ele sai com aquele barulho de motor de Fusca velho. As crianças todas escutam. E mal Pedro chegou, já estava nervoso, já tem um apelido, porque não conseguiu segurar aqueles gases. Triste para Pedro, né? Então o dia passa e aquele apelidinho, aquelas risadinhas, tudo aquilo acaba virando algo cumulativo para que Pedro sinta o seu primeiro dia de aula como um dia terrível que ele preferiria esquecer, exceto se não houvesse naquele primeiro dia de aula educação física. E então Pedro desce para a quadra com os meninos para fazer educação física. E claro, é o menino que acabou de chegar e só pelo rosto você não identifica se ele é bom ou se não é, e ainda está sofrendo bullying. Pedro é o último a ser escolhido. Pedro é o último a ser escolhido, mas Pedro recebe a primeira bola próximo da área, mata no peito e joga a bola no ângulo. Passa-se um tempo, ele faz os seus desarmes, passa a bola, joga com a cabeça erguida. Uma maturidade que para uma criança de 9 anos dentro de quadra é absolutamente incomum. E logo sai o segundo gol. E o terceiro de cabeça. Logo aquele Pedro que já tinha um apelidinho, agora é Pedro nos braços da galera, porque criança de 9 anos jogando bola, eu não sei se você se lembra quando você tinha 9 anos, e eu não sei se você já viu recentemente, toda partida de educação física é uma final de Copa do Mundo, então todo gol é comemorado, todo gol tem dancinha, e cara, hat-trick não tem música no Fantástico, 3 gols você não pode pedir a música, mas 3 gols, 3 gols você vai sair carregado de quadra, e é isso. E é isso, Pedro sai carregado de quadra. E eu costumo contar essa história e terminar essa história dizendo: essa é uma história triste. E no nosso contexto de igreja, com frequência, a gente, infectado talvez por uma ideologia hollywoodiana, a gente tende a achar que isso é um final feliz para o Pedro. Esse é um final feliz para o Pedro. Né? Pedro superou o bullying, afinal de contas. Essa é uma história triste. Especialmente se a gente souber o que tem de errado com ela. E o que tem de errado com ela é o seguinte: você guardou no coração a frase lá do começo do React? Se o líder que você escolheu seguir tá adiante ali, você tem que se lascar, porque ele não vai te esperar. Lembra disso? A história do Pedro é uma história que deveria nos lembrar que tem algo de errado numa comunidade, ou numa sociedade, ou num lugar em que é necessário sempre fazer gols para ser aceito. Tem algo de errado num lugar, numa comunidade, em especial numa comunidade de fé, em que para ser acolhido, você precisa acertar, e acertar sucessivamente, e acertar muito, porque senão você está fora. E existe especialmente algo de errado com um líder que não identifica as dificuldades e as fragilidades daqueles a quem ele lidera. E há algo mais errado ainda quando a gente acha
que o que temos que fazer é, como Pedro Doria elucidou a respeito desses coaches motivacionais, é jamais demonstrar fraqueza. Afinal de contas, se eu só obtenho sucesso e a minha inclusão e o reconhecimento alheio quando eu me demonstro forte, então fraqueza eu jamais devo demonstrar. O problema de tudo isso é que tudo isso é o inverso daquilo que diz o evangelho. O evangelho é se entregar a um líder que escolheu se entregar, que é reconhecido na sua fragilidade, que nos apanha no meio do caminho, que nos aceita sem que façamos ou tenhamos capacidade de fazer qualquer gol. O evangelho, ele depende, inclusive, do reconhecimento da nossa limitação e de que com os nossos braços não somos capazes de fazer qualquer coisa. O evangelho é a marca de que uma entrega total de fragilidade exposta numa cruz é o que salva a humanidade, não uma demonstração de força. E talvez alguém queira dizer, mas no domingo houve sim uma demonstração de força sobre o pecado com a ressurreição. E eu diria para você, a ressurreição nada mais é do que Deus, sim, demonstrando que é mais forte do que o pecado. E ao fazê-lo, ele reconstrói o corpo do seu próprio filho esmagado contra a cruz, dando a ele vida novamente. E isso só dá testemunho de que é Deus quem nos ressuscita e não nós mesmos. Portanto, todo esse discurso coach, ele mata, porque ele é o inverso do evangelho. É um mindset assassino, porque ele é o inverso do evangelho. Se o evangelho é aquilo que traz vida, ou que diante da morte ressuscita, aquilo que é o inverso do evangelho só pode ser aquilo que traz morte. E tragicamente, mais uma vez, ele trouxe. O instagélio, o evangelho instagramável, essa coisa de coach que tem por aí, é o inverso do evangelho. Ainda há espaço para arrependimento. É trágico, mas é isso. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.